começar na teoria? Depois, a página 202. Quer ler, Célia? Aí tá bom para você? Você pode ler a teoria do fluido cósmico. Tá. A teoria do fluido cósmico individualizado em cada ser sob o nome de fluido perispirítico abre um campo inteiramente novo para a solução de uma imensidade de problemas até agora insolúveis. Nós mesmos, os humanos, possuímos já nesta vida um corpo sutil, invisível, veículo da alma, do qual o corpo físico é a imagem e que em certos casos se pode concretizar e cair sob a ação dos sentidos. Essa forma indestrutível, companheira e serva da alma, testemunho de suas lutas e de seus sofrimentos, participa de suas peregrinações, eleva-se e purifica-se com ela. Gerado nos últimos degraus da animalidade, o ser espiritual sobe lentamente a escala das espécies, impregnando-se dos instintos das feras, das astúcias dos felinos e também das qualidades, das tendências generosas dos animais superiores. Até então, mas não é que um ser rudimental, um esboço incompleto. Chegando à humanidade, começa a ter sentimentos mais elevados. O espírito irradia com maior vigor e o perispírito ilumina-se com claridades novas. Devidas em vidas, à proporção que as faculdades se dilatam, que as aspirações se depuram, que o campo dos conhecimentos se alarga, ele se enriquece com sentidos novos. Como o carvalho, que guarda em si os sinais de seus desenvolvimentos anuais. Assim também, o perispírito conserva, sob suas aparências presentes, os vestígios das vidas anteriores, dos estados sucessivamente percorridos. Esses vestígios repousam em nós, muitas vezes esquecidos. Porém, desde que a alma os evoca, desperta sua recordação, eles reaparecem com outras tantas testemunhas, batizando o caminho longo e penosamente percorrido. Na unidade suprema, tudo está interligado, obedecendo a uma sequência ascendente, em um processo de permanente independência, desde o mais ínfimo rudimento da substância primordial à mais elevada consciência condutora das macroestruturas. Por analogia, o corpo físico atual se encontra imantado pela energia perispiritual e será inevitavelmente o perispírito de amanhã. O perispírito de hoje, em relação à mente, obedece à mesma dinâmica. Seguindo seu processo ascensional, será, por sua vez, a mente de amanhã e assim progressivamente. O universo perispiritual constitui-se, basicamente, de consciências instintivas, os embriões da inteligência e do sentimento, originadas da transformação e da promoção das forças físicas de ontem. Serão as forças e substâncias transcendentes de amanhã, ou seja, transformar-se-ão nos potenciais e nas virtudes componentes do espírito. Pietro Baldi esclarece, aqui já começa a outra citação. Parar aqui, né? É da outra, né? Fica falando do perispírito, né? Nós tínhamos parado semana passada.
Vocês querem comentar? A teoria do fluido cósmico individualizado em cada ser sob o nome de fluido perispirítico abre um campo inteiramente novo para a solução de uma imensidade de problemas até agora insolúveis. Ou seja, a partir do conhecimento desse fluido cósmico individualizado, você já é capaz de fazer de ter esse esclarecimento que está aqui no final, né? Dessa transformação. O corpo físico se transforma em perispírito, o perispírito se transforma em mente, e assim sucessivamente. Então, antes que você tivesse o conhecimento desse fluido cósmico individualizado, você não tinha como chegar a isso, né? A essas transformações. Foi assim que eu entendi. Nós mesmos, os humanos, possuímos já nesta vida um corpo sutil, invisível, que é o perispírito, veículo da alma, do qual o corpo físico é a imagem, e que em certos casos se pode concretizar e cair sob a ação dos sentidos. Nós mesmos, humanos, possuímos já nessa vida um corpo sutil, invisível, veículo da alma, do qual o corpo físico é a imagem, e que em certos casos se pode concretizar e cair sobre a ação dos sentidos. Interessante isso aqui, viu? Deu um nó na cabeça aqui, viu? Eu também, fiquei pensando o que é. Coisa que cair, né? Alguma coisa que a gente ainda não conseguiu. Amarra esse nó aí que ficou difícil aqui agora. Nós mesmos, os humanos, possuímos já nesta vida um corpo sutil, invisível, veículo da alma, que é o perispírito, do qual o corpo físico é a imagem, sim, é a forma, o perispírito é a forma do corpo físico, e vice-versa, e que em certos casos se pode concretizar e cair sobre a ação dos sentidos. Ou seja, esse corpo sem sentido não teria ação, é isso, Sebastião? Não, eu quero lembrar aqui na primeira frase aí, quando ele fala aqui, é da obra póstuma, né? E ele cita aqui o estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. O perispírito ele está envolvido numa visualização, né? Então, esse primeiro texto aqui, eu lembro bem essa situação. O perispírito ele é responsável por essa ação do pensamento, né? É ele que armazena e telegrafa para todas as áreas do seu corpo. Então, essa daqui está em obra póstuma, mas eu acho também que está na Gênesis, né? No capítulo, acho que 17, a citação 17. Então, o grande responsável por essas visualizações é o perispírito. Então, vamos lembrar algumas coisas. Com André Luiz, temos o perispírito é constituído de átomos aquém do hidrogênio e além do urânio. Com Joana de Ângeles, o corpo físico está mergulhado dentro dele. Se na Gênese, no capítulo 14, antes também, desde o capítulo 6, já temos informações. Dependendo da situação, eu uso a minha mente, uso a minha vontade, o meu pensamento, canalizo uma porção de fluidos, gravo neles as minhas virtudes, condenso ele no perispírito e transfiro para o corpo físico. Aí você já está na ação dos sentidos, Maricente. Então, Jesus, imagina ele sendo um ser totalmente invisível. Ele não materializou-se entre nós? Então, tem hora que o perispírito materializa tanto no físico que ele supre, às vezes, um órgão enfermo. Ele assume o comando. Então, as células estão tão desorganizadas que ele adensa
ele ocupa o espaço dos átomos e moléculas físicas. As suas células que são de energia tornam-se células físicas e por algum tempo, até que os elementos do corpo orgânico restabeleçam o equilíbrio, ele permanece, como Jesus fez conosco. Então, isso é um fato. Na obra de Allan Kardec, nós vamos encontrar o processo de transfiguração. O irmão da jovem, ele estava desencarnado, era só o seu perispírito. Mas ele foi permeando o seu perispírito no corpo dela, e daqui a pouco o corpo dela aumentou de 1,50 m e pouco, 1,60 m para 1,80 m e dobrou o peso. Então, o que era perispirítico tornou-se físico sobre a ação dos sentidos. Alguém podia tocá-lo, podia vê-lo. Então, se está sobre a ação dos sentidos, eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso tocar, eu posso sentir o cheiro. Assim como foi no caso do espírito Kate King, na médium Florence. Não materializou, ele não pesou o espírito, e ali era o perispírito. Então, ele pôde pesar, ele pôde medir, ele pode fazer o que for. Então, ficou sobre a ação dos sentidos. Então, em certos casos, se houver necessidade, ele assume, porque só desce quem subiu. Porque se ele subiu transformando de físico em perispírito, ele pode voltar a ser corpo físico. Só o corpo físico que não pode ser perispírito, porque não tem ainda essa capacidade evolutiva, está a caminho. Mas quem já atingiu degraus mais avançados pode voltar e materializar e assumir as formas que vivera até então. Isso no caso em relação ao corpo físico e o perispírito. No caso do espírito, propriamente dito, isso não é possível, ou é possível também. Então vamos lá, você vai ver isso no segundo livro com Joana de Ângeles. Não tem como dissociar o corpo físico do espírito. O espírito é a causa e o corpo físico é o efeito. Então, se a mente é uma emanação do espírito, o perispírito é uma projeção da mente. Você poderia dizer, é uma projeção do espírito. E o corpo físico é uma condensação do perispírito. O espírito está em cada partícula. Isso está no primeiro livro, com Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos. Então, a consciência está espraiada em cada partícula dos seus veículos de expressão. Então, o espírito pode se fazer visível, um dos cristos internos pode se fazer visível, uma das almas pode se fazer visível, um elemental pré-humano, componente de uma delas, todos eles podem se fazer visíveis de acordo com a necessidade. Então, eu posso fazer uma projeção na sua direção e aparecer lá no seu quintal como um belo cachorrinho, se você gostar de cachorrinho. Que às vezes você vai assustar com um cachorrão, se vier na forma humana. Como eu tenho uma amiga que assustou. Eu queria que a gente fosse. A hora que você tá para materializar, a mulher sai quase na carreira. Então, aí não dá. Então, se ela gostasse tinha lá os cachorrinhos dela lá, não lembro qual que era a raça dele. Se eu aparecesse como um daqueles cachorrinhos, para ela tava chique, que ela me punha até no colo. Então, como eu já animei todas essas formas, eu vou me fazer visível conforme a necessidade. Pode ser como um beija-flor, pode ser como qualquer animal que eu já animei outrora. Porque todos eles existem em mim, porque a Leon Denis narra isso também. Nós somos a soma de todos os seres que nos antecedem. Isso tudo quem subiu, falando... né? Só desce quem subiu. Isso aí é óbvio, não tem como. Isso aí você vê André Luiz, aí você vê o próprio Kardec relatando a vinda de Jesus aqui, quer dizer, como que um espírito que já está num adiantamento, na evolução que Jesus está, teve que fazer o quê? Retrair essa energia, essa vibração dele, para que pudesse estar junto conosco. Então, tem muita gente que faz confusão, fala, mas o espírito não retrocede.
Não, porque quando ele vem, desenvolve aqui seu trabalho e volta para... Tem que voltar, desenvolveu, chegou ao final aqui de sua missão, chegou. Quando ele tem que voltar, ele não vai para um lugar inferior, ele começa a partir do que ele deixou, ou então até mais além, porque ele foi promovido diante da sua missão cumprida. Não é isso mesmo, Sebastião? Vamos fazer só um pequeno adendo. O espírito não retrocede na essência, na forma ele regride sim. Na forma. Ele volta a ser rocha se for o caso, se ele perder os elementos, porque ele, na essência, está nos corpos de evolução. Esses corpos não retrocedem. Mas sim, nos veículos de expressão, ele pode regredir até tornar-se um minério, como nós vemos na obra Abismo, por exemplo, de Ranieri, sob a orientação de André Luiz. Então, se eu vou maltratando o meu corpo de tal modo que as energias vão tornando-se mais densas, as mais sutis eu estou dilacerando. Daqui a pouco eu vou perdendo a forma humana. Vou ficando parecido com o pré-humano. Se eu não parar, eu fico parecido com o animal, como nós vemos nas obras de André Luiz. Daqui a pouco eu estou parecendo um vegetal, daqui a pouco eu estou parecendo uma rocha. E volto mentalmente para esses estágios. É o que nós chamamos de ovoidização. Depois vou ter que refazer o caminho e reconquistar tudo que momentaneamente foi perdido. A gente vê essas manifestações, né, nas mediúnicas, inclusive sem eles, como ovoides, sem expressão. Né? Não há expressão neles, porque não há nem como, não há veículos não há aparelho fonador para que se expresse, não há nada. Então, ali naquele momento, é um momento assim de muita, não sei, em você, é uma sensibilidade tão grande que lhe atinge naquele momento, de saber que alguém perdeu todas as possibilidades que deveria ter para caminhar e chegou a um estágio daquele, né, de regressão, no caso material, não, como você fala, no essencial, não, mas no material, né, chegou àquele ponto de perder suas formas e tudo mais. Então, chega a ser muito doloroso para quem visualiza, entendeu? Mas eu vou dando em dose homeopática. Se assimilou a primeira, agora eu falo que no essencial também. Porque esses ovoides, a mente deformou. E a mente não é uma emanação do espírito? Uhum. É uma emanação do essencial. Então, ele também perde o patrimônio, porque ele é o gerente disso. Você vê, a própria alma é um ponto de sua autoconsciência pura. E ela perdeu a forma de alminha que estava gerenciando uma personalidade. Então, é aquele empresário que não perde somente a empresa, ele entra em depressão também. Entendi. Ele não perde o conhecimento, ele perde os parceiros que constituem a sua realidade. Vamos colocar assim. Eu não perco o conhecimento de como formar uma célula, mas eu perco as moléculas para poder constituí-la. Eu não perco o conhecimento de edificar uma molécula, mas perco os átomos que trabalharia comigo na confecção dela. Aí eu vou ter que voltar a ser átomo, obedecer à lei que rege os átomos, para que eles percebam que eu mudei. E quando eu atingir o estágio de gerência de um átomo, agora eles já estão confiando em mim. E assim, refazendo cada etapa. Por isso que leva milênios para um ovoide refazer as suas vestimentas. Então, esse recurso de materialização do espírito, no dia a dia, ou então eles poderiam, com bastante facilidade, interromper até algumas guerras, e talvez até o façam, né? Ou então um acidente, eles poderiam usar desse recurso. Eu vejo ainda que a materialização está num campo bem inferior, porque o dia que nós estivermos já num processo da formação intuitiva, nós não vamos precisar nem o espírito materializar, mesmo que saiba que ele possa fazer isso daí, para que nós possamos ter algum conhecimento, alguma compreensão,
ou algum alerta, sabendo que nós temos um trajeto dentro de nós que leva até o nosso Cristo interno, o próprio Deus interno, nós teríamos esse canal fácil, né, que nos ajudasse no dia a dia, sem que eles precisassem de materialização. E eu digo isso assim, porque eu fui para o Centro Espírita, que eu adorava todo esse tipo de coisa. Né? Eu participei de reuniões, eu queria participar de outras reuniões, mas hoje eu penso um pouco diferente. A gente sabe que é possível que eles façam isso, e eles fazem. Fazem por relatos de algum palestrante, que nem o Adão Nonato, ou outros aí, que relataram aí, caminhando na calçada, e um cara passar e dar uma rasteira nele, para ele cair. Então, nós sabemos que eles podem fazer. O Sebastião, né, logo que eu comecei, há mais de 20 anos, ele falou, num funeral de alguém, Luiz, você pode notar que vai sempre aparecer um cara que ninguém conhece, mas que ele está lá sempre harmonizando, sempre ajudando, mantendo a harmonia do ser. E eu, a partir daquele momento, eu passei a observar mesmo em alguns funerais, e a gente acaba notando alguns seres. E se for especular, lógico, você não vai, mas você vai notar que aquele cara não é de um lado nem do outro, e na verdade está ali, materializou naquele ambiente para facilitar. E também nessas tragédias de avião ou tragédias maiores aí, tem seres aí que materializa ou só para participar, para estar junto lá dentro e cooperar naquela tragédia necessária que aquelas pessoas passem, e eles logo após eles se desmaterializam e vai-se embora. Não adianta procurar, que você não vai achar corpo nem nada lá. Então, eu sei que ainda a materialização está dentro da pouca fé nossa. Né? É isso mesmo? Exato. Vamos dar um exemplo. Vocês vão ver agora, principalmente nessa G que está acontecendo lá em Israel, vocês vão ver a ação do plano divino. Porque 3 países vão atacá-la simultaneamente e os 3 vão ser praticamente dizimados. Isso já foi anunciado e está para acontecer. Vocês vão ver a ação divina quando é necessário interferir. Como nós já vimos aqui mesmo na região de Três Lagoas, um acidente com perda total, o motorista fica entre as ferragens, mas fica desenhado o corpo dele entre as ferragens. Ele não saiu senão com algumas escoliações. Não tinha como. E outro dia, né, vocês viram lá num país estrangeiro, o carro pegou fogo. E daqui a pouco o cara sai lá de dentro sem nada, não machucou nada. E alguém, né, querendo agradecer aos policiais, os policiais, não, aqui tem uma autoridade maior e não somos nós. Eles fizeram reverência para quem fez aquilo, para quem tirou aquele cara do meio do fogo, porque se vocês verem o carro pegando fogo, não tem como o cara sair intacto daquilo lá. Então, eles já estão agindo, e para quem tem hora de ver, como o Sai Baba, ele aparecia em mais de 100 lugares ao mesmo tempo materializado, simultâneos. Imagina ele, se for o caso de definir uma batalha, ele aparecer lá como 1000 soldados. 1000 soldados que sabem finalizar uma batalha com o mínimo de perdas, que sabe neutralizar as forças contrárias. Porque se uma mãe conseguiu, diante de 2 assaltantes, uma arma não disparar e a outra disparou, mas a bala atravessou no cano do revólver, quem estava com ela? Que isso aconteceu em São Luís. Isso é um fato. Então agora vocês vão ver a ação desses seres invisíveis, bem contundentes. Muitos vão estar materializados no fronte de batalha, para que as luzes coloquem as trevas nos seus devidos lugares. Nós estamos e vamos testemunhar este momento. Então, da mesma forma que se eu tenho um patrimônio no plano físico,
Eu posso emprestar para o Wilson. Eu posso pagar uma dívida do Wilson que ele tem com outra pessoa que está ameaçando. Se eu tenho um patrimônio espiritual, eu posso interferir em alguém que vai morrer num acidente de automóvel por negligência, por exemplo. Dependendo do compromisso que eu tenho com essa família, como aconteceu conosco. Interferimos, graças, vocês veem isso nas obras de André Luiz e de outros. Se alguém tem patrimônio, como vocês viram na obra de André Luiz, ele pode pedir intercessão em favor de outro ser. E nesse caso, o cara negligente, a mais de 150 por hora, o que sobraria num acidente desse? E ele saiu com alguns esfolões. O carro, praticamente. Então, é possível essa materialização e acontece, e a partir de agora, quem tem olhos de ver, vai ver isso de forma contundente nesse processo de finalização de ciclo. Principalmente como vocês estão vendo hoje no nosso país vizinho. Fizeram tudo para burlar como fizeram aqui no Brasil. E já está revertendo lá, e já reverte cá, e todos os países da América Latina em cada eleição seguinte que vai ter, as trevas vão perdendo poder. Quem estava no comando, escravizando as pessoas, vão desocupando o espaço, porque não há mais como ficar, né, esse processo de aprisionamento de consciências, como nós estamos vendo por aí. Mas é porque aí, no caso, tem o merecimento, né, Sebastião? Ou o lado bom, né? É nem merecimento, eu digo, Célia. É o caso que tem um plano divino. E ninguém foge desse plano divino. Então, pode até o encarnado não ter o merecimento naquele setor, às vezes naquele país, mas o plano divino não autoriza que aquele país seja destruído, por exemplo. Existe. Se tiver um justo, né, como está lá na Sodoma e Gomorra, se tiver um justo, ele não destrói aquele local. Então vai fazer tudo para poder reverter por conta de uma pessoa justa que estiver naquele país, por exemplo. Por isso que Emmanuel fala que só um ser, o Luiz até foi generoso, é apenas um ser, Luiz, pode ser eu ou você, que vivencia 1% do Evangelho, a gente pode mudar o mundo inteiro, só um. Não é 1% da humanidade, é um ser vivendo 1% do que ele prega. Ele transforma a humanidade inteira, ou liberta a humanidade inteira de todo o mal. Exemplo de Gandhi, né? Exemplo de Gandhi é um exemplo vivo. Não só Mahatma Gandhi, Martin Luther King e vários outros luminares. Eu me lembrei de Gandhi aqui. Mas se uma cidade inteira será destruída, e por um ser só, por intervenção divina, ela deixa de ser destruída. E eu fico perguntando o seguinte, e onde é que fica a tão pregada e almejada, digamos assim, meritocracia do ser? Porque os outros que não fizeram nada, por que serão beneficiados naquele momento? Porque aí eu fico me perguntando, porque tudo não é ação, pensamento, ação, edificação de cada ser. Então, para isso, uns são alcançados numa guerra, outros saem de lá ileso e tal. Será que essa meritocracia que a gente tanto se baseia, questão do trabalho, da ação, da vivência do Evangelho, tudo isso, para uns vale, para outros não, ficou parecendo... Então, vamos lá. Jesus veio para os sãos ou para os enfermos? Para os enfermos. E quem o crucificou? Foi os sãos ou os enfermos? Os sãos, claro. Os enfermos que crucificou. Sim. Que eram os mais doentinhos, que eram os doentes fisicamente, pode não ter sido, mas os doentes morais. Sim. Isso aí. Vamos lá.
Hoje nós sabemos da troca de espíritos em corpos de adultos. Vocês acham que essa cidade que não foi destruída, esses espíritos negligentes, descuidados, que não querem nada com nada, vão ficar lá? Foi preservada a cidade por conta daquele justo, mas eles vão sendo substituídos pelo desencarno, pela troca simultânea em corpos de adulto para outros seres. E pela ação desse ser que intercedeu, eles ficam amarrados num compromisso com ele. Então, o que ele faz reflete nesse todo. E ele vai mudando gradativamente a cidade inteira, como fala tanto Leon Denis, na obra O Problema do Ser, o Destino da Dor. Então, o êxito ou o fracasso de um, que o ser transforma o contexto. Então, aquele ser, lembra, ao mestre com carinho. Aqueles mais de 200 jovens estavam perdidos. Ele assumiu o compromisso de tentar resgatá-los e conseguiu, com raras exceções, a maioria deles aceitaram. Então, se alguém deu um exemplo e todos ficaram sabendo, no caso, que não foi destruída a cidade por conta daquele justo, eles vão prestar atenção naquele justo a partir dali. Para vocês, ou muda de vida, ou cada um que cometer os desatinos a partir de agora vai sendo retirado, ou pela morte prematura, ou pela troca. Você anoitece um e amanhece outro. Entendi. Porque a gente tem que lembrar também que o livre-arbítrio, como o Sebastião gosta muito de lembrar, é uma gaiolinha fechada. A pessoa pode ter uma ação dentro daquela gaiolinha, mas é vedado a ele, quando ele gera uma desarmonia no âmbito da humanidade, ou então de um grupo muito grande, né, ele ser retirado do contexto. Eu acredito muito nisso. Se não foi retirado, por exemplo, Hitler, que eu estou revendo agora, aqueles que tiveram oportunidade, está repassando aí os momentos da Segunda Guerra Mundial a cores, mostrando estratégias e tudo mais. Era um homem super inteligente. Mas foi deixado, né, que ele trabalhasse dentro da gaiolinha um pouquinho maior, porque alguma necessidade todo aquele grupo tinham de passar. Porque senão já teria retirado, como muitos foram retirados, né? Diante de uma desarmonia em que um país inteiro, nós estamos revendo aqui no nosso país mesmo, né? Existe uma situação aí que tem hora que eu fico falando, mas está na hora de soltar. Já está na hora, já estamos nos finalmente. Vocês têm pessoas que vão enlouquecer, que acreditam tanto na mentira, na farsa que foi criada, na fraude, vão enlouquecer na hora que souber a verdade. Principalmente quando souber que os personagens que estão aí são atores transvestidos, que não são os reais mais. Só que isso já está para acontecer. Está um fio da navalha. Porque a gente tem, né, tem um tempo, que é o tempo nosso e o tempo espiritual que não existe, né? Nós sabemos que a mente ainda está numa área intermediária, né, mas que o espírito está fora do tempo, do espaço. Então, muitas vezes o que a gente acha longo foi um pulinho ali, abriu uma porta, voltou e desfez tudo. No mundo espiritual, no mundo do espírito, da eternidade, né? Então, talvez a gente ainda fique aguardando dentro do tempo do corpo físico, né? Ele tem o tempo, tem o espaço e acha que é uma coisa longa demais, talvez aí os 11 meses, aí, mas pela espiritualidade foi só uma reuniãozinha, decidiu, voltaram, sentaram na mesa e bateram o dedo no teclado para ver uma mudança. Entendeu o que eu quis dizer? Então, essas mudanças, se eu posso fazer isso, imagine um pensamento, eu só estou pensando. Um pensamento tem o poder de expulsar tudo que for contrário e atrair tudo que for semelhante no meu universo. Que eu não estou falando só com esse pensamento para a personalidade que sou, eu estou em conexão com todas as minhas vivências. E simultaneamente com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, se um pensamento tem o poder de fazer isso, imaginem agora
a mensagem de Bezerra de Menezes por ocasião do 2º Congresso Espírita Brasileiro. A mente do Cristo está se aproximando do planeta. Não falou de Jesus, a mente do Cristo. E ele já tinha avisado, por intermédio de Jesus, quem comigo não se ajunta, espalha. Então, se a mente do Cristo está se aproximando, quem é que fica nessa vibração? Só os que são interessados por ele ou que estão na frequência dele. Ou que assumiu o compromisso com ele. Do contrário, não fica. E ele está fazendo isso por maldade? Não. O planeta é um organismo vivo, é uma consciência e está evoluindo. Eles serão repatriados amorosamente, né, realocados, e vai ter um Cristo para cuidar deles lá onde ele estiver com a maior amorosidade possível. Porque todos são filhos do mesmo amor. Então, da mesma forma que a gente usa um antibiótico potente para combater uma infecção, uma bactéria, um vírus, etc., micróbios ou vermes, então as forças superiores têm semelhante recurso para fazê-lo. Você falou agora também, mais ou menos que eu ia pedir, isso comentou hoje lá com o Miramês, que um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. E aí hoje estava falando sobre a fé, que se nós pedirmos e não estivermos em nós, ele busca no entorno, né? Esse entorno é das nossas próprias existências ou é... Eu não consegui entender bem, sabe? E daí eu pensava, será que são algo que não é meu? Mas aí hoje você falou que é de nossas próprias existências, né? Quando a gente usa a palavra o interno, é todas as nossas vivências. O entorno é eu pedir para o Wilson, pedir para o Luiz Carlos, para a Marisete, para a Célia Bianchi, para a Lucy, um upgrade daquilo que eu não possuo. Então, quando a mente, que é uma emanação da própria consciência, ela representa a consciência, ela não encontra dentro o que a alma necessita para cumprir aquele propósito, a mente tem autoridade para buscar em outras mentes de outros seres, de Emmanuel, de André Luiz, de outros seres, os referenciais para cumprir aquele propósito. Então, assim como... Ficou mais ou menos claro ou ficou mais confuso? Aí se fala inspiração, né, Sebastião? Busca as inspirações, as diretrizes. Tanto que você viu lá que antes eu falei com o Miramês que, por intermédio do hálito divino, que passa pelo centro coronário e chega no mundo mental, trazemos novos pensamentos. São as inspirações, que ele chamou lá de estímulos. Então, no sentido de estímulos, ninguém consegue reter o fluido cósmico. Ele vem como estímulo, só que os estímulos são inspirações que são pensamentos de outros seres, que nós vamos apenas expressá-los agora, incorporá-los em nós para a construção de uma nova realidade. Boas notícias. Muito obrigado. Aí eu fico imaginando a cena do nosso lar, né? Quando o André Luiz, depois da passagem dele, naquela situação do próprio inconsciente, que ele nadava ali dentro do inconsciente, ou o inferno astral, que ele teve que passar, e de repente apareceu um espírito e falou: pronto, você já estava... Onde você estava esse tempo todo? Não, estava aí do teu lado. Você que não via. Então, eu fico imaginando, assim, né, aqui nessa reunião agora, por alguma deficiência ainda dos valores que a gente ainda assume, nós não estamos vendo, mas existem seres, nós estamos trombando com seres o tempo todo aqui. Isso aí, com certeza, seu Luiz. Só o fato de pegar o livro e começar a folhear e ler, você já percebe a presença de alguém do seu lado. Você começa a bocejar, você começa a sentir algo que realmente está ali, tipo, como se fosse clarificando aquele ar que está em volta e tudo. Então,
Isso aí a gente não tem dúvida, não. Tem uma equipe para todo trabalho. Inclusive, eu digo aqui às meninas sempre assim, ó, André Luiz nos diz que primeiro disciplina, segundo disciplina, terceiro disciplina. Então, para todo trabalho de estudo ou qualquer coisa, eu aprendi que tem hora para começar e hora para terminar. Não é? Senão, a gente fica... Se deixar aqui, nós vamos a noite inteira aqui conversando. Porque o negócio é tão prazeroso, é tão bom, deixa você tão confortável, que você vai e vira noite aqui conversando. Só que para tudo tem um determinado limite, né? Só não tem limite para amar. Eu acho que amar, você pode amar à vontade, tudo e tudo que estiver em volta, que os olhos alcancem e que você sinta, você pode amar, que não tem problema nenhum. Acho que só o amor não precisa ter limite, mas o restante, acho que sim. Então, quando vocês falavam aí, no momento político, eu vou relatar uma coisa aqui, que depois vocês vão dizer o que vocês acham. Mas, assim, nos anos anteriores, eu estava sentindo, não sei se é porque eu fui criada num lar de pessoas patriotas que respeitam a lei, as leis do país, os símbolos, os hinos, tudo isso. Eu estava me sentindo uma pessoa confortavelmente instalada. Interessante isso. Me sentia assim segura, com uma disposição de ver a bandeira tremular, aquela coisa bonita, assim, que eu sentia que era algo muito bonito, muito. E eu sabia que em todo o processo tem pessoas que ainda não estão 100%, claro, como eu também, 100% harmonizada com aquilo que vive, né, e tal. Porém, quando aconteceu o desenlace da atual situação, eu juro para vocês que eu tenho muito cuidado com isso, mas eu quase fiquei em depressão. Eu senti uma coisa assim tão fechada, uma coisa assim, sabe, aquilo que você, num processo que você não acredita, que não lhe atinge, que lhe atinge de forma negativa, mas não lhe atinge de forma positiva. Você tem a sensação de que foi tudo muito arrumado, que aquilo ali se encaixou, e aquilo ali começou a me fazer um mal tão grande, aquilo. Aí eu pedi muito a Deus, orei muito, e disse, não é possível que eu mereça passar por isso. Meu Deus do céu, minhas intenções são as melhores, não deixe que isso me aconteça. E eu acho que depois eu fui, tipo, sabe, caindo assim na real. Não é que eu esteja completamente conformada, mas já estou respeitando o que aconteceu, né? Torto ou certo, não importa como as pessoas entendam, já estou um pouco mais assim, sempre com receio. E amanhã? E amanhã? Vamos pensar de uma forma diferente? Vamos. Vamos emitir coisas positivas? Vamos. Para ver se esse clima muda, porque você está sempre com a pulga atrás da orelha. E amanhã, como é que será? Então, eu não sei se vocês entendem esse meu desabafo, mas eu estou dizendo isso, como eu me senti. Eu me senti com o coração apertado, encolhido, como se as coisas tivessem desarmado à minha volta. E eu não gosto de ter esses sentimentos. Eu gosto o Sebastião me conhece mais do que todo mundo do grupo. Eu sou uma pessoa brincalhona, alegre, né, Sebastião? Não sei, sempre fui assim, né? Então, assim, eu não gosto de me ver assim, aquela pessoa, sabe? Sem sorriso, sem vontade de... Sem objetivo. Pronto. Não gosto, não gosto. Você vai para uma linha, o objetivo é diferente do seu. Você vai para outra também, você vai para outra também. Então, sabe, aí você se empalidece e fica no canto. Ora e pede estrada, como dizia meu pai. Pede estrada, é o jeito. Mas desculpe, foi um desabafo. Vamos só lembrar da época de Jesus. Ele tinha alguma culpa no cartório, como a gente fala no popular? Não, até onde eu entenda, não. Mas
Quem deveria ter sido crucificado no lugar dele? Não era o assaltante? Se tivesse acontecido, ele morreria. Barrabás teria morrido, não teria? E quem aí de vocês que conhece o Evangelho de Barrabás? Eu não conheço. Ele se converteu, tem o Evangelho de Pôncio Pilato, todos eles se converteram. Se não fosse aquele momento, como se não fosse o momento que está acontecendo em nosso país, o mundo permaneceria aprisionado. Essa é a primeira missão do Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho. Sim. Estávamos com câncer, houve uma recuperação e depois houve uma metástase. Só que agora a metástase está sendo erradicada de vez. Então não ficará nada que vai impedir a missão do Brasil, porque são inúmeros. Porque se na mensagem do segundo Congresso Espírita Brasileiro a mente do Cristo estava se aproximando do planeta, e nós ouvimos falar de um cinturão de fótons, aquilo são entidades que estão vindo encarnar no Brasil. E aí no terceiro congresso, Jesus está voltando no comportamento de cada um. E são milhões de espíritos. Imagine uma pleiade de mais de 3 milhões de espíritos do naipe de Mahatma Gandhi, Francisco de Assis, Joana de Ângeles, encarnado no mundo. Quem comigo não se ajunta, espalha. Então a onda de amor vai ser tão intensa, ou nós nos rendemos, quem está predisposto, e entramos na frequência, ou não tem como. Não fica no planeta. É como se as vestes físicas fossem desintegradas e os elementos repatriados. Mas, como eu disse, da forma mais amorosa possível, porque um vírus que aparentemente hoje pode gerar, segundo a sua capacidade de virulência, a morte de um ser, ele, em sentido profundo, ele não é ruim. Assim como alguém que está fazendo todas essas proezas, lá no fundo ele tem a mesma chama do amor que nós temos. Há em todos os seres a chama desse amor. Ou seja, Deus vive no íntimo de cada um. Só que enquanto uns cometem os desatinos, os outros que já estão aptos ou prontos, estão exercitando a compaixão, a indulgência, a piedade, mas não estão exercitando a conivência. Então, quando é hora de dizer, não se deve calar. No momento, Jesus narra: raça de víboras, até quando suportarei vocês? No outro momento, vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados. Então, em cada estágio, ele necessita desses agentes. Porque tudo são criações de Deus. Ele está exatamente em tudo. Tudo são expressões dele. Então não tem nada errado. Agora, o que é que nós estamos aprendendo? Como o Marisete fala, o que nós precisamos é amar. E amar de doer. Só que amar não é ser conivente. Amar não é fazer pelo outro o que lhe cabe. Amar, inicialmente, é ser exemplo para o outro. Então, fazer aquilo que eu gostaria que me fizesse. E esse é o momento de aferirmos. Nós vamos saber quem é que está dentro dos seres humanos, quem é que está dentro dessa embalagem. Porque o que está acontecendo fora vai mostrar o que nós somos. Se somos seres ainda odientos, ou se somos seres que já está querendo ou já está amando os seus semelhantes, colocando no lugar desses seres. E para eles ainda, o estágio é o do poder, é o do acúmulo de valores. Isso são estágios, nós já também fomos assim, e se ainda condenamos esses seres, vamos ser, porque nem por esse estágio ainda passamos. Nós já estamos no estágio de compreendê-los e orar por eles, encher-se de compaixão por eles,
nós estamos garantindo não passar por isso outra vez. Mas se ainda ficamos de palanque criticando, como Paulo de Tarso, na terceira carta aos Romanos, logo no 2º capítulo, no 1º versículo, todo aquele que se arvorar em juiz condena a si próprio e atrai para si e vai passar pelas mesmas situações que agora condena. Então isso não é de hoje, isso não foi Emmanuel que criou na obra Pensamento e Vida, isso, lá no capítulo 8. Isso já existe de milênios. Então agora nós vamos mostrar quem somos, porque se na Coreia do Sul 3% dos cristãos autênticos oraram pelos políticos corruptos, oraram por aqueles que conduziam a nação para um lamaçal e salvaram a Coreia do Sul. 3% somente dos cristãos autênticos fizeram isso. Então, nós podemos fazer isso pelo Brasil. Só que não é orar apenas com os lábios, é orar e confirmar a oração na ação. Então, nós temos tudo para mudar esse cenário. Só que agora é a hora da vivência, de fato, daquilo que pregamos. Para que a gente possa virar essa página com a menor perturbação possível, porque por isso que está demorando um pouquinho, porque se fosse para chutar o pau da barraca, teria acontecido já há um tempo atrás. Só que estão preservando para que aconteça o mínimo de perda, em todos os sentidos, não só de perdas humanas, mas infelizmente vai acontecer no Brasil um AG. Se é C ou B, C de civil e B de bélica, é o que nós vamos ver, mas infelizmente vamos passar por esse transtorno que é como se fosse o tratamento de uma quimioterapia, de uma radioterapia, de um antibiótico fortíssimo, para que a doença seja saneada. Do contrário, o país inteiro vai ficar na mão de outros países, que já comandam o nosso país há muito tempo, e vocês sabem disso, pelo menos para surrupiar as riquezas. Nós estamos aí com quantas ONGs levando as nossas riquezas, representando cada país lá fora. É como se o país tivesse sido vendido para outros países pelos governantes anteriores. E isso está sendo restaurado, a nossa soberania, o poder soberano sobre nossas riquezas, sobre o nosso povo, sobre nossa liberdade e assim tudo mais. Isso não se faz de um momento para o outro, mas está concluindo, já está na finalização. É a libertação de um povo que estava sob o jugo do comunismo desde 1985 em diante. Assim que os militares entregou o comando, o comunismo começou a assumir. Inclusive o primeiro presidente após o próprio João Batista Figueiredo. Já não foi mais o que nós chamamos de patriota, mas sim alguém já com outras ideias. E foi tão sutis, porque eles não têm pressa. Foi um plano de 50 anos para poder chegar onde eles quisessem, mas esqueceram que tinha um comando maior. E antes que concluísse o desfecho final, a luz virou a página e expulsou as trevas. No texto que nós lemos aqui, tem uma parte que ajuda muito diante dessas situações que nós passamos, né? Ele fala aqui que a proporção que as faculdades se dilatam, que as aspirações se depuram, que o campo dos conhecimentos se alarga, ele se enriquece em sentidos novos. Quer dizer, nós estamos sempre, e ele fala aqui mais do sentimento, mas nós estamos todo o tempo, em todas essas experiências, acrescentando algo no nosso ser. Eu não sou o mesmo que, com 18 e 19 anos, tinha um pensamento, a alma. E hoje, eu acredito
melhorei bem nessa área aí. E todos nós estamos melhorando. Por isso que houve uma reação diante do Evangelho, que é o conhecimento do povo do Evangelho de Cristo foi um pouquinho maior, mais esclarecido, abriu-se o leque, tirou-se as vendas de alguma situação, e hoje o povo está mais preparado. Não é um povo fácil. Quem assistiu o especial da Ucrânia, na Revolução, que mandou embora o ditador que estava cuidando lá, se eles erraram na hora de empossar o presidente, mas eles conseguiram, conseguiram a duras penas. Muitas mortes, mas eles foram muito homens. Quem tiver oportunidade, assiste. Eles foram muito homens, fortes, corajosos e determinados naquilo que eles queriam. Então, eles já tinham um amadurecimento, né? E nós, quem sabe, estamos preparando esse amadurecimento. Nós temos ainda algum sentido de ficar sempre esperando que alguém faça. Hoje, no programa, uma das telas falava assim, nós estamos chegando a um processo que nós não vamos procurar alguém para fazer as nossas curas. O processo agora é da autocura. Diminuiu-se as quantidades de médium, tanto nas reuniões mediúnicas, como os médiums de cura mesmo. Por quê? É chegado os tempos. Então, para esse processo que nós estamos vivendo, nós temos que amadurecer. Está disposto, quem sabe, até perdeu esse veículo, né? Eu vi alguns aí que ficaram presos, que entraram em depressão, eles não estavam nem pronto para estar lá. Entendeu? Porque nesse especial da Netflix, sobre o Ucrânia, as pessoas estavam lá dispostas. Eles sabiam que alguns iam morrer, mas mesmo assim eles não pararam. E nós foi só alguns presos. Eu sei que não é fácil, né? Por pessoas honestas, pessoas que nunca tiveram uma passagem pela polícia, estão lá. E eles estão lá por nós. E nós temos que fazer algo por eles. Então, esse amadurecimento nosso é que vai proporcionar essa mudança. Então, todas essas experiências são necessárias. Se nós observarmos nossos irmãos da Ucrânia, foram corajosos? Foram. Só que escolheu um outro ser piorzinho do que o que estava lá, a serviço da nova ordem mundial. Aí que ficou um pouco pior. Então, são escolhas. Se vocês observarem aqui, o perispírito não sobe impregnando-se das astúcias dos felinos. Não está aqui, vocês vão ver, ele vai impregnando, vai somando todos os valores. E sim, quando chega o processo de humanização, a primeira coisa que acontece quando um pré-humano humaniza, nós presenciamos isso em loco. A primeira ordem para ele é o extermínio. Ele vai exterminar os seus iguais para ser obedecido. Até ele aprender um dia que não é por esse caminho. É pelo amor que se faz obedecido. Mas isso é da lei, são os processos. Por isso que agora chega o ápice do processo de aprisionar pelo poder. De escravizar, né, empobrecendo. Agora é a era daquela bandeira tremulando Deus, Cristo, caridade. Agora é a era da solidariedade, da fraternidade universal. Esse tempo, quem aprendeu que assim deveria ser, fica nesse barco. Do contrário, os outros vão ser reinstruídos ou realocados em outros orbes até atingir esses estágios. Daqui a pouco nós vamos ver o Barrabás falando do Evangelho como Saulo de Tarso um dia, como Paulo falou. E todos nós vamos chegar à perfeição, sem exceção. Enquanto uns estão já mais sensíveis a esse amor, os outros servem de instrumento. E como que eu posso amar alguém se ele não pisa no meu calo? Porque eu vou saber se eu amo de fato quando a pessoa me calunia, quando ela me maltrata, quando ela extrai uma coisa sem pedir licença. Aí é que eu vou saber se eu já estou amando ou se eu só estava faltando a oportunidade para
fazer o que Moisés ainda recomendava, olho por olho, dente por dente. Que é nesses momentos, com essas situações no entorno, é que nós vamos saber o que nós temos no nosso interno. Se eu já estou na condição de ofertar a outra face, ofertar o entendimento diante da intolerância, da união diante da discórdia, do amor ante o ódio, da esperança ante o desespero, aí eu estou me conhecendo, manifestando o Cristo, Deus que existe em mim. Do contrário, vai manifestar os meus vícios, as minhas perturbações. Porque eu só enxergo fora com as luzes que eu tenho dentro. Você fala, né, Sebastião? Se não tiver perturbação, não tem como evoluir, né? Precisamos passar por ela, né? Eu, pelo menos, não conheço outro caminho. Tá? Diante dos desafios que a vida coloca, e sempre vai ser os menos evoluídos cutucando os mais, ou os que estão aptos a avançar, para servir de instrumento a eles, que é o que está acontecendo agora, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E agora o planeta, como um ser, como um organismo vivo, avança um degrauzinho. É como se o planeta fosse um ser que está se sublimando, saindo das provas e expiações, da necessidade da dor para avançar, para começar um processo de regeneração, que eu posso antever a dor e proativamente agir para que ela não precise chegar. Já pela notícia que você nos trouxe hoje, eu não tinha assistido nem ouvido falar da Federação Espírita, que esses milhões de espíritos evoluídos estão chegando. Né? O Cristo, como tu falou, né? Sim, Cristo. é o Divaldo Pereira Franco. Nós ouvimos isso há mais de uma década com o Divaldo. Então, está voltando não só os cristãos autênticos da época de Jesus, mas voltando Krishna, Buda, Confúcio, Lao Tse, todos esses luminares, e cada um com suas falanges. Chega a afirmar que o que nós chamamos de Bezerra de Menezes são 10.000 espíritos que formam essa consciência. E voltam todos. Então, imagine a luz inteira que está no que nós chamamos de plano espiritual, encarnando, que é o que a Marisete agora tem sua pergunta. Vai ficar tudo, Marisete, esses perispíritos ou esses campos sutis aqui na ação dos nossos sentidos. Nós vamos poder vê-los, tocá-los, conversar com eles. Só desce quem subiu. O Pietro Baldi fala que não são os seres que estão aqui que vai fazer o mundo regenerar-se, são esses que estão voltando que vai fazer o processo acontecer. Nossa. Tomara que a gente consiga ficar junto com essa gente. Vamos trabalhar para isso. Muitos já estão aí e a maioria encarna em massa até 2025. Nenhum vai passar de 2030, mas até 2025 é para estar praticamente todos eles encarnados. Que legal, boas notícias. Voltando novamente ao assunto, Sebastião, os líderes, muitas vezes, eles são reis, eles são líderes, mas muitas vezes eles não têm uma experiência necessária. Hoje, no programa, você falou uma coisa que me deixou bem marcante mesmo, que eu não cheguei a pensar. Nós sabemos que o leão, a onça, o tigre, são os reis ali da savana africana, tudo, mas hoje o senhor nos lembrou que os mais experientes não são eles. O senhor falou hoje que os mais experientes é a girafa, o elefante, porque eles não precisam nem comer outros seres para alimentar aquele corpão dele lá. Então, quem sabe essa mudança aí vai vir para que tire aqueles que procuram o poder só e põe aqueles que tenham, apesar da humildade ainda de aguardar o momento certo, eles estão mais preparados que os próprios reis da savana, né? Comentou aí. E lembrar também que as coisas vão estar sempre acontecendo, né? Aconteceu agora
ontem com meu filho, né? Uma pessoa fechou ele, xingou, e ele é bem estupim curto. E ele disse que na hora uma claridade chegou perto dele e ele não reagiu. O cara tornou a xingar ele, a parar na frente dele para que ele batesse na traseira. Ele pensou em sair, e aí novamente essa luz, né, essa voz chegou para ele e conseguiu que ele não saísse do carro para gerar um conflito. Daí é uma das coisas, talvez, que seja dentro daquilo que o Sebastião está falando, né? Dentro do âmbito familiar, cria-se uma energia e que caminha com os componentes da casa, né? Ele geralmente reagiria, né? Mas ele não sabe por que ele não reagiu. Então tem essas coisas. Aí o Sebastião vai comentar um pouquinho aí, né? Porque é chegada a hora dos mais experientes assumir. Lá na Ucrânia, as pessoas acreditaram que seria aquele lá, mas aquele que está lá, ele, na verdade, é um representante de algo que não é o pior, talvez o mais escravizante. Pode falar. Então, se não fosse esse processo de troca da Ucrânia, o mundo ainda permaneceria aprisionado por mais um século. Ali há a cabeça da serpente. E derrubando a cabeça, cortando a cabeça, o resto vai. Ali na Ucrânia, nós sabemos, não está acontecendo uma guerra. Se fosse guerra bélica, a Rússia tem poder para destruir a Ucrânia em meia hora. Se fosse uma guerra bélica. Nós sabemos que não é isso que está acontecendo. E no caso do Vinícius, então, os seres que já têm essa sensibilidade, esses valores íntimos, a espiritualidade superior tem como chegar até eles e acalmá-los. Agora, se ele não tivesse isso, simplesmente ele saía do carro e a essa altura a sua nora já estaria viúva. E o seu neto órfão de pai. Certo? Então, graças a esses momentos, essas situações, que nós vamos sabendo quem é quem fica no planeta e quem precisa ir para outros mundos que necessitam ainda dessa ferocidade. Porque esses seres não vão chegar lá como chegaram aqui os egípcios. Eles animaram corpos quase de primatas. Não pensa que eles vão chegar em outros planetas, que muitos deles vão para planetas em formação, nem para mundos primitivos irão. Então, o que nós chamamos da época das cavernas, isso vai ficar só para alguns. Muitos vão voltar muito para trás para passar por situações até chegar nesses estágios. Com certeza vão passar pela caverna de Platão, por aqueles estágios que vão acreditar que as correntes é que são boas. Isso os que aprisionaram. Vai passar agora para o lado oposto da situação. Mas a lei sempre de misericórdia. Dúvida nenhuma. Com certeza ele foi ajudado, né, Luiz? Com certeza. E com certeza no futuro, né, onde esses seres vão estar, esses bem agressivos, que estão meio fora do prumo, aí nós vamos ver um Vinícius ir lá, pedir para encarnar lá como missionário para ir lá tentar resgatá-los. Como faz os avatares, que nós já conhecemos, que de tempos em tempos passam por aqui para tentar acordar os que dormem. E com certeza, sim, até a paternidade gerou essa situação nele, né? E nós notamos que agora... Não temos dúvida disso. Sim, e de repente ali pode ter sido até o espírito do Lorenzo. Certo? A essência dele foi acalmar o pai. Nada impede que seja. Sim. Dúvida nenhuma. Sebastião, sobre a importância, eu vou ali que eu tenho que pegar melhor na internet. Olha, sobre a alimentação, a gente ouve bastante você falar a necessidade da mastigação, a mentalização,
né, para autocura. E, graças a Deus, está cada vez mais fácil de entender, sabe? Mas, sobre a alimentação, 70 vezes a mastigação. Às vezes estou com um alimento mais sólido, eu penso, esse eu vou conseguir. Né? Mas, às vezes, não consigo. E após, daí eu penso, pedi para o Sebastião uma hora, que daí, embora já esteja no nosso sistema digestivo, eu fico agradecendo. Fico mandando informação para ele lá, né? Mas aí, como tu falou, está nas glândulas, né? Né? Mas auxilia um pouco também. Se eu já me passei, já está no sistema digestivo. Com certeza. O importante é você ter consciência do que está fazendo. Então, se você mastiga a água 2, 3, 4 vezes, você já está treinando esse processo. As glândulas estão movimentando, as glândulas salivares criando as enzimas que são os mensageiros e orientando a essência da água. Se você mastigar até não engasgar, sem colocar líquido nenhum junto com a refeição, você já está fazendo um grande feito. Até que depois você vai conseguir mastigar de 30 a 70 vezes. 70 vezes a gente fala quando é uma carne, algo muito duro, que você vai ter que chegar próximo disso. Mas o ideal é que você transforme o sólido em líquido. Os antigos falavam, beba os sólidos e mastigue os líquidos. Porque a gente facilita não só a digestão, mas a extração, que Ramatiz fala que nós vamos realmente extrair para ficar no corpo é o que está na essência dos átomos e não das moléculas. Então, quanto mais mastigar, o ideal é mastigar pelo menos até você perder o sabor daquilo que você está comendo. Perder o sabor já não está mais no nível de molécula. E as moléculas é que definem os sabores. E aí você começa a mentalizar reordenando o que é que eu necessito para fortalecer o meu corpo, para vitalizá-lo, para melhor agilidade dos meus músculos, maior resistência, maior expansão e fortalecimento. E aí você vai mentalizando e as enzimas, que são a materialização, mais uma vez, Marisete, algo que você pensou, sentiu, agora os sentidos já vai perceber, porque são seres, são hormônios, são leis, que já vão começar a reger os elementos na construção do alimento adequado para aquilo que se propõe. A gente começa a mastigar muito o alimento sem gosto, né? Você comentou agora sobre isso. O sabor está nas moléculas, não no átomo, então. Tem que transformar em... Pode ir lá na questão de número 31 e 32 do Livro dos Espíritos, vocês vão perceber que quem define os sabores são a partir da junção de 2 átomos ou mais, aí que você começa a ver as cores, os odores, os sabores. Olha só que interessante. A gente precisa aprender a se alimentar, não pelo prazer de se alimentar, mas pelo que a alimentação pode provocar no seu corpo. Não é isso, Sebastião? Então, quando você deixa de se alimentar pelo mero prazer do alimento, aí, e mais consciente do papel dele, aí realmente fica melhor. Olhe, eu me lembro de você o tempo todo, é só sentar para fazer alguma refeição, lá vem Sebastião Camargo. Não tem jeito, é indissociável. É legal. Tá presente. Legal. É indissociável. Isso eu fiz errado. Outra coisa, E pelo pegar método... um alimento que não tenha como acondicionar mais e ter que jogar fora. Nossa Senhora, isso virou trauma na minha vida. Eu falo, mas meu Deus, não pode isso. Mas não tinha que ter acontecido isso. E aí, né? Aí é complicado. Mas a gente já está melhorzinho, porque a gente já está tendo consciência disso, né? Isso aqui é o melhor. Com certeza. E pelo sistema Sebastião, economiza um dinheirinho também, né, Sebastião? Porque... Economiza bastante. Eu sou... Tudo. Um pouco, o mínimo é o suficiente, né?
Antigamente nas palestras você falava muito, né? Você falava, pode economizar 60%, você falava, né? Se alimenta certo. De 30% a 60% só de mastigar mais, você já economiza. A 30%? Não estava lembrando. De 30% a 60%, depende do tanto que se mastiga. Porque a sociedade não está na quantidade, mas sim em quantas vezes você mastiga. E quanto mais você mastiga, mais a essência você extrai, mais o seu corpo fica saciado. É come menos. Tem uma outra coisa que eu aprendi com ele, aliás, entre tantas que eu já aprendi, mais uma coisa que eu aprendi com ele foi o uso do bombril. Só que eu não faço o papel que ele faz de dividir 20 vezes e botando na bucha e usando, não. Eu agora aprendi a usar a metade da bucha, só que acabou de lavar a louça, lava-se muito bem, lavadinho, enxágua, depois põe no vasilhinha e põe no congelador. Pronto. Aí você usa, até quando ele não consegue mais ficar na estrutura. Aí você pega e joga fora. Mas essas coisas todas você vai acabando incorporando na sua vida e vai, né, procurando melhorar um pouquinho a cada dia, né? Eu coloco em 2, fazer o máximo. Mas no dia eu coloco dentro da água. Aí ele não enferruja. Eu coloco no congelador. Perfeito. Congelado, depois você enfia debaixo da torneira de novo ali, ele volta ao estado normal, você utiliza, reutiliza, volta de novo e limpa direitinho e põe de novo no vasinho e bota no congelador. Aí, ó, você usa uma bucha de bombril por década. Gostei da técnica, você põe o povo para dormir lá, né? Fica aí hibernando aí, daqui a pouco eu acordo vocês. Gostei. Quando chegar lá não tem mais ninguém. Posso encerrar aqui, lendo um pedaço aqui da comparação do Carvalho com o perispírito aqui, que eu achei interessante? Vamos lá. Ele faz uma comparação aqui com as marcas que o Carvalho tem, até o Pinos também, americano, tem, das queimadas, e da vivência dele, das tempéries do tempo ali, marcam ele, e ele faz esse comparativo com o perispírito. Aí ele fala que esses vestígios repousam em nós, muitas vezes esquecido. São os potenciais. Porém, desde que a alma os evoca, desperta a sua recordação. Eles reaparecem com outras tantas testemunhas, abalizando o caminho longo e penosamente percorrido. Eu achei bem interessante isso daqui, que é o conteúdo bem que nós estudamos aqui. Nós temos potenciais aí para mudar toda a situação que existente em nosso mundo, ou no próprio país, cidade, recorrendo a essas situações de maturidade, de situações prontas dentro do nosso ser. Então, quem sabe está faltando a nós aí recordar essas coisas. Em alguns momentos acontece aí comigo mesmo, de recordar, e numa situação de bastante dificuldade, surgiu uma situação em que eu ainda relembro esse passado. Mas eu vejo só ele aparecer nas horas extremas. Eu queria que eles aparecessem em umas horas aí de conforto mesmo, né? Que eu pudesse elaborar eles e cumprimentar eles, porque eles são meus, né? São da minha essência. Fazem parte até mesmo dessa experiência. Eu gostei bem dessa parte. Obrigado a todos. Nós aqui agradecemos. Ela merece ser estudada ponto a ponto. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.